Eu sou Lade Jobim, mentora financeira energética. Lade, por que tu é uma mentora? Tu não é uma terapeuta? Sim, as terapias fazem parte do meu processo. As terapias são ferramentas que eu utilizo. Por que eu me coloco como uma mentora? Porque eu trabalho com um método, porque eu trabalho com um acompanhamento, porque eu não faço sessões isoladas. Então eu tenho o quê? Uma mentoria. Eu escuto algumas pessoas falando assim, hoje em dia muitas mentorias, né? Tem muita mentoria, mas a pessoa não entende do que trata a mentoria. Então, por eu ser uma mentora, quer dizer o quê? Que eu tenho algo para te amparar, algo para te ensinar. Como um mestre, como uma professora. Lade, tu sabe tudo deste propósito, deste segmento, disso que eu me coloquei como profissional? Sim, porque eu me qualifiquei através de estudos e muito mais do que isso, validando o método através do trabalho, né? Testando o método, fazendo o método entrar em ação para a gente sentir no campo e sentir nas pessoas essa transformação. Então, isso que me torna uma mentora. Mas o assunto que eu trago hoje aqui, ele é um pouco diferente. Então, nós estamos aqui no canal e quem me ouve, né, provavelmente gosta dos assuntos que eu trago. E eu percebo muitos colegas, né, comentando comigo algumas coisas de trabalho, trazendo algumas questões bem pontuais, assim. Não só os clientes também trazem, né, a questão do pertencimento, a questão do apoio, né, esse mundo tão dinâmico. Eu que sou uma mulher de 54 para 55 anos daqui a pouquinho, já tô fechando um ciclo aí. A gente vem de outra geração, uma geração que viu a internet surgir, que viu a internet se tornar isso que se tornou. E nem todos nós conseguimos implementar a internet nas nossas rotinas devidamente e usufruirmos dela como um objeto de trabalho, como uma ferramenta de trabalho, né? Inclusive eu arrisco dizer que a grande maioria não conseguiu. Por quê? Porque quando a gente fala desta ferramenta, envolve vários conhecimentos. Então é necessário que a gente se mantenha aprendendo, se mantenha buscando mais, se aprimorando, conhecendo novas ferramentas. Agora mesmo, quando virou o ano, quando virou para 2026, esse vídeo eu estou gravando agora em 2026, quando virou o ano, eu percebi que muitos aplicativos, muitos programas deram uma mexida ali, eu vou dizer assim, tipo, trocaram o botão de lugar. E como a mente da gente acostuma com as coisas da mesma forma, né? Essa mente primitiva, essa mente acomodada, ela gosta da rotina. Quando trocou o botão de lugar, já me deu um ranço, assim, tipo, por que estão mexendo? Né? Aí, acho que passa aquele período de teste, aquele período de aprovação ali, né? Acho que passou quase 30 dias de alguns deles ali, e eu percebi que eles voltaram mais leves, mais fluidos, melhorados. Então, é necessário, às vezes, que a gente faça uma baguncinha para melhorar, né? Então, aquela história, quando tu vai limpar uma gaveta, tem que tirar tudo para fora, fica tudo, parece que desorganizado, mas quando termina o trabalho, tá tudo cheiroso, tá tudo no lugar de novo, tá tudo maravilhoso. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma baguncinha para melhorar. Por que eu tô falando tantas coisas sobre isso e falei que talvez esse vídeo trouxesse alguma coisa para os colegas, né? Os colegas que trabalham no desenvolvimento humano. Porque eu agora, recentemente, estive visitando a família. E é uma dor de muitos, né, que trabalham no desenvolvimento, a falta do reconhecimento da família do seu trabalho. Então, quando a gente vai lá e faz uma faculdade formal, a pessoa se forma formal, dentro daquela idade, daquele perfil que é esperado, né? Quando tudo é formal, as pessoas conversam sobre aquilo, falam sobre aquilo. Algumas famílias admiram a evolução dos seus membros, né? Comentam essa evolução, perguntam sobre a profissão, têm interesse em como se desenvolve aquele trabalho, né? Uma forma de incentivo, é gostoso, né? Mas outras não. Outras famílias não têm interesse nenhum, não querem saber do que trata e às vezes até quando a pessoa vai falar sobre o trabalho dela, os outros entendem até como uma soberba.
tá querendo me vender alguma coisa, tá querendo que eu faça também. E não é assim. Porque nós que trabalhamos no desenvolvimento humano, nós sabemos que um dos pontos principais para nós, para o resultado do nosso trabalho, é a pessoa querer uma transformação. É a pessoa aceitar, primeiro aceitar que eu posso melhorar, eu preciso melhorar e buscar uma ajuda. O mais interessante é quando a pessoa busca uma ajuda. Por que a gente vem aqui e fala, por que a gente demonstra, por que a gente conversa tanto sobre isso? No intuito de que em algum momento as pessoas certas que conectam com a nossa energia vão ouvir algo que a gente falou e vão se tornar um cliente. Isso é o mundo ideal, né? Eu venho aqui, falo sobre o meu trabalho, a pessoa ouve e diz, nossa, que interessante o que ela está falando, eu acho que eu tenho uma empresa, eu estou vendo que os meus negócios não estão andando, já comecei com o pé esquerdo, já comecei por necessidade, tudo é difícil, tá cansativo, tá chato, entrei o ano do mesmo jeito, vou conversar com essa mentora financeira energética aí, para ver se tem alguma coisa aí no meu campo que eu estou atraindo. Autorresponsabilidade. É isso que nós esperamos que as pessoas pensem. Mas, na verdade, não se dá, né? Então, a gente escuta muita palestrinha, né? Muita palestrinha, muita coisinha. E a gente procura os assuntos por afinidade e por dor. Então, eu sei que algumas pessoas me escutam aqui até para terem algum insight, para terem alguma ideia, para terem alguma inspiração do seu trabalho, como se posicionar no seu trabalho. Então são pessoas que vão me contratar, que vão me chamar para fazer uma mentoria para elas. Embora que eu sou muito franca em dizer que a pessoa que está garimpando na internet, se apoiando muito no outro, está insegura, ou ela não está sabendo usar as ferramentas para si, ela não está sabendo promover a transformação em si, e a partir do momento que eu não consigo promover a transformação em mim, fica difícil de eu transformar um outro. Porque eu própria começo a me sentir um embuste, eu própria começo a me sentir uma oportunista, eu própria começo a me sentir uma enganadora. E aí não tem congruência entre o que eu vivo, o que eu falo e o que eu faço. As coisas não caminham juntas. Então, quando alguma coisa nos machuca, quando alguma coisa fica incongruente, é interessante que a gente busque, de fato, exercer aquilo, né? Então, alguns aí já sabem que eu sou uma professora de educação física formada. Então, esse ano eu entrei já com essa mentalidade mais voltada para a atividade física, porque eu estava incongruente e me incomodava. Aquela coisa moral de cueca, né? Então, estava desagradável para mim. Poxa, eu sabendo de todo o benefício que isso traz, eu sabendo de tudo que envolve a atividade física, né? Então, é interessante para mim, né? Uma jornada silenciosa, uma jornada de autocuidado, de autoamor. Tá ótimo. Então, mas o importante é o quê? Não é eu contar que eu sou uma professora de educação física, até porque eu não exerço a atividade de professora de educação física. Isso é conhecimento. Mas o conhecimento, ele tem que ser o quê? Implementado, ele tem que ser utilizado, senão ele é mais um conhecimento, é mais uma coisa vazia, como tantas outras que a gente vai fazendo durante a vida. A gente vai aprendendo, a gente vai lendo, a gente vai, né, vai somando, vai vivendo, né, a gente aprende muito vivendo, mas não implementa nada. Fica oco, né, não tem consistência, né, se perde no tempo. Chega um dia que tu diz, mas olha, eu lembro que uma vez eu fiz lá aquele curso, foi legal, mas tu não implementou nada na tua vida. Aquilo não se solidificou, aquilo não agregou, aquilo não trouxe. Mas a moral dessa conversa aqui é muito complicado a pessoa iniciar algo apostando no reconhecimento dos outros, ou o julgamento dos outros, ou a aprovação dos outros. Por que eu digo isso? Porque toda a minha vida eu nunca esperei pela aprovação dos outros. Porque se eu esperasse, eu não tinha nem acordava de manhã, nem saía da cama de manhã. Porque sempre andei na contramão dos ideais dos outros. Né? O que desenharam para mim, o que pensaram para mim, o que acharam que seria interessante para mim, não era o que eu queria. Ah, eu sabia o que eu queria? Eu não. Ah, eu tenho vergonha de falar que eu não sabia? Eu não.
Ou não, eu estava vivendo para aprender e para saber qual era o meu lugar. Lá de hoje, tu sabe qual é o teu lugar? Me sinto bem confortável nesse lugar que eu ocupo. Muito confortável. Gosto disso. Tenho prazer nisso. Tenho prazer em estudar. Tenho prazer em vir aqui e me sentar. Tenho prazer em me arrumar para vir aqui. Gosto disso. Não me pesa nada. Então, eu acho que eu me encontrei. Coisas que no passado não aconteciam. Né? Aquele lamento que, segunda-feira de novo. Ontem eu me peguei dizendo assim, que saudade que eu tô no meu cantinho, que saudade que eu tô de trabalhar, que saudade que eu tô. Então, eu acho que tá ótimo. Neste momento, para essa live, tá perfeito, tá maravilhoso. Então, você que está assistindo esse vídeo, que talvez não esteja conseguindo implementar na sua vida todo o seu conhecimento, colocar para fora tudo que você estudou, talvez esteja na hora de parar de estudar. Parar de estudar conteúdo e buscar mais competências. O que é a competência? É isso aqui. É vir aqui, é conversar, é se expor, é parar de se julgar. É colocar o teu conhecimento para jogo. Mas ninguém me escuta. Não é para o outro, é para você. Faça por você, implemente as coisas por você, se dê essa oportunidade, se dê essa chance. Mostre que você tem esse potencial. Pare de esperar a aprovação do outro. Pare de esperar que alguém te diga que você é capaz. Lade, não consigo. Lade, eu não, quando eu vou fazer alguma coisa no outro dia, eu tenho alergia, eu não durmo de noite, eu me reviro a noite inteira, me estraga o dia quando eu penso que eu vou fazer algo fora do quadrado, eu não tô conseguindo. Eu sou uma excelente profissional. E não estou falando só quem trabalha no desenvolvimento humano, eu sei de outros profissionais aí excelentes, e inclusive colegas assim de atividades outras, que tem problema para se posicionar, que tem problema para sair a campo, que sai com dor, né? que tem dificuldade de buscar algo que realmente dê sentido à sua vida. Porque ninguém que eu conheço fez isso, porque as pessoas próximas de mim não fazem. Então, assim, tudo é muito difícil, tudo é muito... Procure saber quais são as suas questões no seu campo energético. Dê nome. Coloque um nome na sua dor. Olhe para ela de frente. Quebre esta barreira. É isso. Olhe para a sua dor de frente. Então, se é difícil para você se posicionar, se é difícil para você buscar um espaço, se você sabe que o que você sabe é importante, transforma vidas, é relevante, pare de dar pérolas aos porcos. Esse foi um termo muito forte que eu escutei de um mentor meu. Pare de dar pérolas aos porcos. Porque ele mesmo falou que enquanto ele não direcionou o trabalho dele para pessoas que entendiam o que ele falava, as palavras se perdiam. Era um maluco. E é isso que a gente se sente às vezes. Uma doida, uma maluca. Porque a gente fala de coisas que não são visíveis. Mas o que é interessante é que às vezes a gente desperta em alguém o desejo de saber mais. E aí quando essa pessoa vai saber mais, ela está estudando o que você já cansou de falar. Ela está buscando em outra pessoa o que você já cansou de falar. Mas tudo bem, ela teve um momento, a pessoa teve um despertar dela, sabe? Então... E às vezes até vem te contar como uma novidade, algo que para você não é uma novidade, algo para você que você já está há anos sabendo daquilo ali, você já falou sobre aquilo, mas a pessoa não ouviu. Até uma pessoa me falou esse final de semana, fulano tem um perfil narcisista, né? E sim, mas veja bem, todos nós temos um narcisista dentro de nós. Já ouviu falar o negócio do lobo bom e do lobo mau? Aquele que tu alimenta é o que cresce mais. Todos nós temos características, não só físicas, mas psicológicas, emocionais, sociais, que nós não alimentamos. E se alimentarmos, vão crescer. Então, talvez
todos tenhamos este narcisista adormecido, mas quando nos convém nós nos utilizamos dele. Alguns potencializam, e é isso que eu tenho dito todo o tempo: potencialize, potencialize. O que é potencializar, Lade? É dar mais crédito, é dar mais visibilidade, é dar mais atenção, é dar mais amparo para coisas que são importantes para você. Potencialize. Lade, a minha questão é financeira. Potencialize o seu dinheiro. Potencialize o seu merecimento. Abra sua mente, expanda sua mente. Potencialize. Aceite. Aceite. É difícil, né? Eu sei, eu também às vezes me pego ainda incorrendo em questões, mas sempre tem um anjinho da guarda que diz: pega, pega, vai, faz, sabe? Potencialize, porque as coisas elas devem chegar a nós com facilidade. Por que tem que ser com dificuldade? Este ano eu quero terminar o ano com uma reserva financeira para investimento, uma reserva de segurança para investimento, para eu poder ter mais criatividade, para eu poder ter mais fluidez no meu trabalho. Potencialize. Acredite que vai acontecer e junto com a crença, sonho, desenhe isso, entendeu? Internalize isso, vibre isso, junto com isso, continue com o seu trabalho e adquirindo novas competências, utilizando as suas ferramentas e buscando as conexões certas. Porque às vezes o que nós queremos está muito na dificuldade por falta de nos ampararmos nas pessoas certas. Então, a gente quer muito alguma coisa, mas fica buscando dentro da nossa cabeça essa coisa. E tudo certo, tá? O conhecimento tá aí. Mas para potencializar isso aí, talvez esteja faltando você se amparar no profissional externo, alguém que esteja fora, que olhe a cena de fora, certo? Então, é sobre isso. Você que tem conhecimento, sabe que transforma vidas, sabe que tem potencial. Isso não é só ter... Olha, dentista, advogado, administrador, contador. Nossa, para mim só chega empresário lascado. Só vem problema. O cara já vem cheio de treta. Eu sou o último que recebe, eu sou o último da lista. Quer dizer, muitas questões agregadas ao campo financeiro. O que é interessante, então? O que é importante? Que a gente busque as conexões certas. A gente sente no nosso coração quando a conexão não é certa. E a gente sente quando algo nos chama. É intuitivo. Também é intuitivo. Então, observe a sua intuição. Se perceba, se permita. Então, eu estou falando em várias coisas aqui. Eu estou falando é importante você botar o seu conhecimento para jogo. É importante você se apoiar em estratégias, nada solto, tenha estratégias. É importante que você acredite no que você está fazendo, a ponto de não ficar esperando validação externa. É importante que você lembre por que você começou a sua jornada, por que você empreendeu nos seus estudos, por que você buscou esse caminho. Foi porque o pai e a mãe queriam? Bom momento para largar tudo e recomeçar. Se não brilhou, se está fazendo só pelos outros, só para esperar aprovação externa, tá errado. Você é empreendedor, mantenha o seu negócio daquele jeito, naquele nível, só para esperar aprovação externa. Porque quando você começou era assim, nada de inovação, nada de buscar coisas novas, nada de... Não tem um frescor no seu trabalho, tem que se esconder para descansar. Olha, eu fico chocada quando eu escuto alguém me dizer que tem que se esconder para descansar. Quer dizer que a pessoa não gerencia a sua própria vida. Quem não gerencia a sua própria vida não pode gerenciar nada. Não existe autogerenciamento, você não consegue se determinar nas suas questões internas e pessoais.
Não sabe dizer um não, não sabe dizer agora não, neste momento não. Tem que desligar o telefone, tem que se enfiar no meio do mato, tem que se socar em algum lugar, porque senão não consegue desligar. Falta de autogerenciamento. Porque o bom profissional, ele pode se desligar e se dar um momento dentro da sua sala durante o horário de expediente. Isso é autoconhecimento e autogerenciamento. Essa cultura do trabalho é que nem um boi, morre trabalhando, tá sempre puxando canga, isso é uma coisa de gente atrasada. Isso é uma coisa que já passou. Tá na hora de parar. Você aí, tá na hora de parar de comprar curso, de parar de só estudar e buscar um posicionamento. Pegar o que você já tem e implementar. Sair do automático. O empresário que tá só no automático, poxa, uma hora tem que parar e sair do automático. Diz assim, peraí, como é que os outros fazem? E ande com quem quer andar, corra com quem quer correr. A gente quer correr e o outro ali quer ficar sentado ou quer caminhar. E fica ruim. Porque nos bota um freio. A gente não precisa de freio, a gente precisa de consciência. O que é bom para mim? E eu percebi nessa minha visita familiar aí que bom que eu não esperei a aprovação dos outros. Que bom que eu não esperei a concordância dos outros. Eu até, para ser bem sincera, eu acho que assim, ó, por exemplo, os meus pais nem sabem no que eu trabalho. Eu não sei nem se eles sabem que eu trabalho. Eu não sei nem se eles sabem o que eu movimento e quem são as pessoas que são conexão comigo, o apoio que eu dou, o nível de empresários que eu trabalho. Lá, disso te magoa? Não. Não, porque não, culturalmente isso não é deles. Culturalmente isso não é deles. Eu vou exigir deles o que eles não têm para me dar? Isso é a minha maturidade. No passado não foi assim. No passado tinha mágoas, tinha ranço, tinha tristeza, tinha inveja. Tinha inveja da atenção que os outros recebiam e eu não. Tinha inveja do que eles davam para os outros de elogios e que eu não recebia. A minha falta de merecimento. Porque já a mulher, né, já é uma cultura diferente, né? Eu venho de uma cultura diferente, que a mulher está mais para servir. A mulher, ela não deve se sobressair. Mulher tem que ser discreta, menos é mais. Constanza Pascolato, né? Então, a gente tem que, assim, eu venho dessa cultura, mas essa cultura, essa gavetinha sempre foi muito apertada para mim. Então eu sempre me meti muito no mundo masculino, né? Funções, atribuições, competências. Comecei no início dessa conversa falando sobre isso, sobre adquirirmos competências. Saber se posicionar, saber usar um programa, saber coisas básicas. Que agora os jovens estão chegando, né? Até escutei uma sobrinha falando que está fazendo um curso de informática. Nossa, que interessante! Fazendo um curso de informática, aprendendo a usar o Excel, aprendendo a usar o Word, PowerPoint, Photoshop. Eu não sei o que ela aprende lá, mas o Excel eu ouvi porque nós precisamos trabalhar com tabelas. É necessário. Isso é um atalho para o nosso trabalho, é um atalho para a nossa vida. Nós precisamos conhecer os atalhos para podermos implementar nas nossas rotinas. Necessariamente eu não tenho o que fazer, mas eu vou saber delegar. Isso eu já escutava lá atrás. Quem não sabe fazer, não sabe ensinar. Então, mas pelo menos tem que saber que ferramenta é aquela, para que ela serve, e quando você precisar, você contratar o funcionário que sabe utilizar aquela ferramenta. Aí a tua empresa está sempre moderna, está sempre à frente, não precisa saber tudo a fundo, não precisa ter profundidade no conhecimento, mas saber que aquilo existe e que implementar aquilo no teu sistema de trabalho é uma evolução. Evolução. Nós, como seres humanos, evoluímos quando adquirimos novas competências, novos conhecimentos. Eu fui num lugar onde não tinha novos conhecimentos.
tudo coisa antiga, tudo do passado, assim, ó, tudo resgatando bem, coisa lá do passado. Mas esse resgate do passado me deu essa lucidez. Poxa, tu não ficou dentro da gaveta. Poxa, tu não ficou esperando a aprovação alheia. Poxa, orgulho de mim. Orgulho de mim. Olhando a minha sobrinha fazer o curso de informática, eu pensei, que orgulho. Que ela nunca faça nada esperando a aprovação externa. Que ela sempre faça o que está no coração. Porque nós não somos obrigados a saber. Mas, veja bem, nós não somos obrigados a saber o que nós queremos. Mas quando nós escolhemos um caminho, é importante que a gente faça aquele caminho com a maior competência, com o maior empenho possível. Com o maior empenho possível. Buscando o melhor daquilo. Porque se a gente escolheu alguma coisa em um determinado momento, porque aquilo ali em alguma coisa para nós brilhou. Pega o melhor que aquilo ali tem para te dar. E soma. E soma com outros conhecimentos. E isso vai nos formando. Esse é quem nós somos. Nós somos as nossas experiências vividas. E nesse meio tempo, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando, pagando conta, vivendo, amando, usufruindo, sofrendo, tendo dor de dente, dor de ouvido. Fazendo chapinha, escova, unha. É a vida correndo. É a gente correndo. A vida é no dia a dia. Mas se você colocar na sua cabeça, vou viver o dia a dia e este ano eu saio dele com novas competências, eu tenho certeza que a tua satisfação vai ser essa satisfação que eu tenho na minha vida. Que eu entrei 25 dizendo, esse tem que ser um ano diferente para mim. E se eu tivesse desistido quando chegaram os obstáculos, eu teria desistido ali em abril, março, dia do meu aniversário, ano passado, em março, não vou me esquecer, dia 28 de março, eu tomei uma paulada na cabeça de Tonchá, da onde eu menos esperava. Uma pessoa com a voz suave, mas com palavras muito duras, disfarçadas de preocupação e aconselhamento, querendo me empurrar para um fundo do poço. E se eu não sou essa que nunca esperou a validação externa, talvez ali eu tivesse sucumbido, porque a tristeza foi muito grande. Hoje eu consigo falar nela sem aquele coração acelerado, mas a tristeza foi muito grande. Porque na minha cabeça eu estava compartilhando. Tava mesmo. Tava. Mas o que eu compartilhava era muito grande. E aí me veio isso. Menos Lade. Menos Lade. Para. Faz por ti. Menos Lade. Te contém. Não queira levar a coisa assim tão rápido. Menos. Porque era uma ansiedade, era uma coisa interna, era uma vontade de fazer pelo outro, era uma vontade de ajudar, era uma vontade de crescer, uma vontade de ser reconhecida e paga por isso. E aí quando veio essa avalanche de pessimismo, de pessoas rasas, e que eu, por não esperar a validação externa, me mantive firme, era uma aprovação e eu não sabia. Na época não internalizei. Hoje eu entendo. Quando passou aquilo ali, veio o que eu buscava. Veio a clareza mental. E eu me conectei com o que me dava crescimento. Me conectei com o que eu merecia. Com tudo que eu plantei. Então é isso. Quando você falar com seus amigos, seus familiares, as pessoas ao seu redor, não espere que elas entendam o que você faz, reconheçam ou vão lá levar o dinheiro delas para vocês. Ai, abri uma clínica linda, abri um consultório lindo, um escritório lindo. E aí a pessoa vai lá no outro, né? Tem muitos familiares que dizem, não, eu vou lá no outro que tem mais experiência, ela está começando, ele está começando, eu não vou arriscar. Né? Então o apoio não vem da onde a gente queria. Não leve isso como um desânimo, não leve isso como algo negativo.
Leve isso como uma necessidade da sua superação. Mas o interessante é que o contrário também acontece, né? Tem aquelas pessoas que têm total apoio da família e essas pessoas elas crescem como um foguete. Mas também é parte da nossa jornada. Também faz parte. Né? Nós escolhemos a família que nós vínhamos, nós escolhemos as nossas batalhas, nós escolhemos as nossas mazelas. Nós plantamos isso. Todo mundo plantou. Então a gente colhe, né? Então às vezes vem o tapa na cara, vem o soco no estômago, mas né, o fardo nunca é maior do que aquilo que a gente pode carregar. Então é isso. Ládia, a tua história de superação, eu até comecei uma história lá, familiarmente, querendo que fosse uma história de superação e não consegui concluir, porque a energia ficou tão densa, a coisa ficou tão pesada, que melhor o assunto se perder por ali. Mas é uma dor a ser curada. Então, quando a gente se coloca nesses momentos familiares, a gente acorda algumas dores e algumas percepções. E a minha foi essa. A minha percepção foi essa. Que eu, por nunca esperar a aprovação familiar, nunca esperar a aprovação dos outros, eu consegui fazer o meu caminho e consigo manter ele, consigo fazer o meu caminho. Dou uns passos para trás? Claro que sim. Claro que sim. É difícil, às vezes é difícil. Mas na grande maioria das vezes tem um aprendizado positivo. Só que quando a gente está no meio do turbilhão, a gente não enxerga, né? Porra, tem que ser com dor, tem que ser lascado, eu sempre digo, né? Mas quando nós temos pessoas para nos apoiar, energeticamente, tudo fica diferente. Então é isso que eu estou trazendo aqui. Se você ficou curioso para saber de que forma este trabalho no campo energético pode te ajudar, que foi o que me ajudou, que foi o que me tornou quem eu sou realmente. Se você tem interesse em saber, marca seu diagnóstico financeiro energético. Faça o diagnóstico. Ládia, mas é difícil, é duro, é autoconhecimento, tem coisas que é bom a gente saber, é interessante você saber para você se dar essa oportunidade. Talvez daqui a um tempo, ali ou no final do ano, quando você estiver olhando para sua conta e dizendo aquela reserva que eu queria para investimento, aquela reserva que eu queria para o meu bem-estar, tá ali. Olha como foi interessante fazer um movimento diferente esse ano. Então, eu fiz o meu movimento diferente em algum momento. Em algum momento eu parei de fazer a mesma coisa. Em algum momento eu parei de olhar a vida da mesma forma. Em algum momento eu parei de olhar a vida como todos os meus olhavam. Porque eu saí da bolha. Eu saí da redoma. Todo mundo ficou lá e só eu saí. Todo mundo falou, a doidinha, a maluca. Só eu saí. Alguém veio atrás da bolha comigo? Não, e não é sobre isso, não é nem sobre tentar convencer os outros do que eu estou fazendo. Mas é trazer esta mensagem para que você, se tiver conexão com isso, pare um pouco, se perceba e se permita. E o que eu digo para os meus mentorados, e que talvez até por isso o meu trabalho ele não apareça tanto aqui. Eu digo para os meus mentorados o quê? Esta jornada ela é individual. E se você puder, faça ela silenciosa. Não precisa me marcar na rede social, nada. O teu depoimento é algo espontâneo, que são as nossas conversas. Então eu tenho muitos depoimentos, muitas revelações e muitas transformações. Mas são conversas. São quando eles me trazem, Ládia mudou. Ládia as coisas acontecem. Ládia, eu não tinha essa tua visão. E o que eu falo aqui não é para você se tornar a Ládia. Nem tente. Mas olha, nem tente ser a Ládia. Aquela história, né, de calçar os sapatos, né? Quer ser a pessoa, mas não quer fazer o caminho que ela fez. E é sobre isso, gente. Se um dia, né, eu escrever um livro, uma biografia, algo assim, talvez eu conte tudo que eu passei para formar esta Ládia. Mas não sei até que ponto, né? Acho que um dia todos nós, né? Que é o ideal que todos escrevamos um livro. Quem sabe? Quem sabe um dia eu me anime de deixar algo. No momento eu tô com uma jornada com o filho que tá bem difícil.
Uma coisa, né, mãe e filho, de nos conhecermos um pouco mais, né? Nós dois, né? Eu quase 55, ele quase 40, estamos ali, né? Nessa maturidade, buscando esse entendimento entre nós, o que é muito bacana. E que eu acho que está fazendo parte desta jornada, né? Então, tá tudo ótimo, tá tudo como tem que ser. E eu, diferente de outras épocas, eu voltei daquele lugar com o coração tranquilo. Mas o coração tranquilo do quê? Do eu estou disponível, eu estou aberta para o outro, mas não estou aberta para o julgamento. Não estou aberta para a opinião dos outros, porque pode vir, mas eu vou tirar o que me dá proveito, vou tirar o que é positivo para mim. Talvez você fale alguma coisa que você acha que é positivo, mas eu vou pensar se ela é positiva para mim. E se ela for, eu vou trazer para o meu coração. Se ela não for, eu vou dispensar. Porque eu não me enquadro, eu não me diminuo para caber no espaço de ninguém. Eu sou muito mais do que expansão. Eu sou compartilhar. Esta sou eu, tá? Então, esse desabafo, essa fala toda é para você, profissional, que está buscando validação externa, que está esperando o apoio das pessoas erradas. Trabalhe o seu campo energético e se conecte com as pessoas que te valorizam e aonde você vai ser contribuição. E à medida que você é contribuição verdadeira, você é reconhecido, inclusive pelo universo, no campo financeiro. E é aí que nós nos realizamos materialmente. É aí que eu posso dizer que eu sou uma pessoa próspera. Porque eu vivo onde quero, convivo com quem quero, adquiro o que é importante para mim, tenho condições de bancar esta laje profissional e de ser firme no meu propósito. Isso me dá empoderamento. Então, vamos lá? Vamos potencializar? Clica no link da bio, se inscreva no canal, fique comigo e me siga nas redes sociais, que sempre tem uma pinceladinha de autoconhecimento. Então, a mensagem de hoje é: não busque aprovação externa. Está tudo aí dentro de você.